Olá, tudo bem com você? Me chamo por Elizabeth, para aqueles que não me conhecem, e eu sempre gosto de iniciar os meus vídeos falando das Sagradas Escrituras. E o versículo que me norteia está lá no capítulo 22 do livro de Mateus, e o versículo 37 diz, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e no 39, um breve relato, amar ao próximo como a nós mesmos. E uma maneira de definir isso é a questão que nós não desejamos menos para o outro, do que nós queremos para nós. Então, a base do conhecimento que gera sabedoria é sempre contribuir com a vida do nosso próximo. O tema que eu gostaria de trazer hoje, como que você, ou como nós definimos o que é preço e o que é valor. Dentro de uma sociedade capitalista, que muitas das vezes valoriza o ser humano através do que esse possui. No caso, nós podemos aí analisar a questão dos bens materiais, e aí nós nos aproximamos daqueles que têm as coisas materiais ou daqueles que necessitam de uma atenção, e muitas das vezes a amizade, a busca por fortalecer vínculos, nos gera o que? Trabalho, nos gera desgaste emocional. Então, que essas duas coisas, a busca por conhecimento, que gera sabedoria, a busca de se fortalecer emocionalmente diante de uma sociedade capitalista que valoriza muito mais o ter do que o ser, e que o conhecimento vem nos fortalecer, principalmente através das Sagradas Escrituras, porque o conhecimento através da sabedoria nos fortalece, mas o que de fato vem nos curar é o conhecimento, através da palavra das Sagradas Escrituras. Então, dentro disso, o que é preço e o que é valor, eu busquei dentro aí de sites que eu considero seguro. No caso, a definição de valor no site Agendor, diz o seguinte, quanto o que é preço. Preço é a medida monetária para a comercialização de produtos e serviços obtidos por meio de estratégia e precificação. Então, nós definimos o que nós usamos através do que? Do valor monetário. E a questão também, quando eu visitei o site Suno, que diz que o preço é a quantidade de dinheiro, que deve ser cobrado por um determinado serviço ou produto. Então, quando nós buscamos bens materiais, nós devemos o que? Disponibilizar uma quantidade de dinheiro para que venhamos o que? Adquirir aquele produto, certo? E a questão do valor no site Agendor, ele diz que o valor ele é criado a partir de uma série de fatores: a qualidade, a experiência do cliente e a marca do produto. Para o site Suno, o valor quer dizer o quê? O valor é, de certa forma, subjetivo, depende da expectativa, a demanda das pessoas que desejam adquirir esse bem e serviço. Então, o que acontece? Dentro dessa sociedade capitalista na qual nós vivemos, a sociedade, no caso, propõe bens e serviços, espaços que precisam ser ocupados, E toda essa configuração define a nossa qualidade de vida. Então, dentro dessa sociedade, E aí a questão é, que tipo de pessoa, no caso, procura, as políticas públicas, ou, no caso, as políticas públicas são para as pessoas o quê? De baixa renda, certo? E aí dentro dessa questão existe o quê?
para poder ocupar esses espaços, esses serviços, aí no caso existe o quê? Pessoas que têm dificuldade de acessar esse tipo de serviço. Dentre elas estão, né, mulheres, os negros, indígenas, imigrantes, os obesos, os deficientes físicos, né, os profissionais dos sexos. Então, no caso, existe também a nomenclatura LGBT, QIA+, que também acessa esse tipo de serviço de políticas públicas. E aí, no caso, existe na Constituição Federal, no artigo 6 da nossa Constituição Federal, o que essa Constituição define como proteção, né? A questão que é do direito. Todo direito, né, no caso aqui, direitos sociais, define o quê? O acesso, né, à educação de qualidade, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância e aos desamparados na forma desta Constituição. Então é a questão que eu disse, a questão do que é preço, o que é valor e de certa forma o que nós temos direito e quem define esses acessos e esses direitos, né, aos bens e os serviços que são propostos dentro da nossa sociedade. E aí a questão também de viver em comunidade. Você já parou para pensar, né, que esse acesso a bens, né, quem define é a questão o quê? Do preço. Você já parou para pensar qual é o valor que se paga ou para ter o acesso à mansão mais cara do mundo? Isso quando nós valorizamos o ter e não o ser. Para que se acesse e para que se tenha aí direito a questões que exigem muito desprendimento financeiro, monetário, então, e para que se tenha acesso aos melhores serviços, precisa o quê? Se desprender de grande parte de dinheiro. E a mansão mais cara do mundo, né, que eu estava pesquisando, vale equivalente a 28, ou melhor, a 1,5 bilhões de casos de dólares. Eu não sei nem como definir isso em valor, no caso em real, né? A mansão mais cara do mundo custa o equivalente a 1,5 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. E aí varia, né, de 1,5 bilhões para, no caso aí, a 200 milhões de dólares. Né? E o automóvel mais caro do mundo varia de 28 milhões a 3 milhões de dólares. Isso na questão do que? De status social, de acesso a bens e serviços. Não estou falando de questões de direito. E aí a questão que se diz o quê? Né? A nossa sociedade capitalista, ela define, diante da segregação social, quem pode ocupar determinados espaços. E essa mesma sociedade capitalista, ela exclui as pessoas, porque a falta de oportunidade de acesso a direitos que são necessários e definidos na Constituição Federal, conforme eu li, né, determinam quem são as pessoas que podem acessar esse serviço. E aí a questão que essa desigualdade, né, que seria o que? É definido pela meritocracia, né? Você acessa esses bens e serviços se caso você se esforçar o bastante para acessar esse tipo de serviço que eu acabei de falar, esse lugar, né, que do caso não é para todos, né? Porque precisa o quê? Ter muito dinheiro para acessar esse tipo de serviço. Aí a questão é, dentro desse tema, no caso, você já parou para pensar que aquilo que é nos dado gratuitamente, eu digo na questão o quê? De acesso à natureza,
né? A fauna, a flora, a vegetação de uma forma geral, né? Eu acredito que é isso que nos traz paz, porque a busca, né, desenfreada por bens materiais hoje no século XXI está fazendo com que as pessoas estão adoecendo, né? Quando se chega e aí se alcança, no caso, um bem, né, nesse valor monetário, será que de fato essa pessoa que acessa esse tipo de serviço se sente feliz, se sente completa, se sente plena, né, na sua vida? E principalmente quando nós não temos pessoas para contemplar essa conquista, né? Acessar aquilo que a gente pode acessar de forma gratuita, que é a natureza, né? Ou poder observar os pássaros, os peixes, né? Os animais, mamíferos, né? Que seja, né? Poder observar o céu, as estrelas, os grandes mares, né, os oceanos, e contemplar, né, a grandeza da criação, né? Não existe palavras e não existe valor para se desprender, né, ao ponto de poder contemplar aquilo que Deus nos deu de forma gratuita. Então nós valorizamos muito mais aquilo que o homem criou com as suas próprias mãos, isso na questão do preço, e não valorizamos aquilo que nós temos acesso de forma gratuita, né? A beleza, a cor, né? dos pássaros, dos peixes, das flores. E aí hoje os nossos jovens vivem a questão do que, né? O carpe diem, né? Como a flor que hoje, né, é belíssima e amanhã já não existe mais, a desculpa é, né? Quero viver o máximo hoje, o hoje que de fato eu procuro viver intensamente, porque o amanhã não existe. Muitas das vezes a nossa escolha de hoje define o nosso futuro de amanhã. Então vivemos uma sociedade depressiva, ansiosa e estressada na questão da busca por bens materiais. E aí quando eu digo, né, a questão de facilidade, né, o que nós podemos fazer para contribuir para o bem do próximo, na questão de facilitar a vida daquele que está ao nosso lado, né? Por que não, né, contribuir com a vida da pessoa que está ao nosso lado? E o que você valoriza? Que de fato é importante para você? Qual o propósito que você busca? Então a intenção é sempre o quê? Te convidar a refletir, né? A te convidar a criticar, a duvidar no nosso sistema, porque algumas pessoas têm oportunidade e outras não de acessar, né, esses bens e esse serviço, até que possa ter de fato uma condição melhor de vida, de saúde, de felicidade, né? A felicidade para você é temporária, né? O que de fato é o amor para você? Hoje nós vivemos diante de uma sociedade que o amor é líquido, né? O amor é o que significa atender às minhas necessidades, o eu, né? O egoísmo, o egocentrismo. E aí a questão do que? Quando nós buscamos serviços, eu quero falar sobre uma descoberta que contribui muito para a nossa sociedade. Então existem descobertas tecnológicas e descobertas científicas que ao longo dos anos vem contribuindo, né, para a nossa comodidade. Você sabia que a eletricidade ela foi descoberta por Thales Mileto, né, contribuindo para que uma população mundial tivesse acesso a esse tipo de serviço? Então, a descoberta da eletricidade ela foi realizada no ano de 625 a.C., né? E ao longo dos séculos esse serviço ele foi sendo aperfeiçoado. Aí, dentro de um dos cientistas que aperfeiçoou esse tipo de serviço foi o Benjamin Franklin, né? Que ele inventou o para-raio em 1752, no século XVIII, seguido por Thomas Edison, que inventou a lâmpada em 1879. E uma dúvida não, no caso, Thomas Edison, ele era deficiente auditivo, você sabia?
e ele descobriu a lâmpada, né? E aí na sequência, um serviço que facilitou muito, né, a vida, né, em comunidade foi a descoberta do telefone. Aí no caso, quem descobriu o telefone foi Graham Bell, e ele era um cientista, médico fonoaudiólogo, e ele buscava aperfeiçoar os estudos com surdos, isso em 1876. Então, observe que existe, né, um mundo real no qual nós vivemos cheio de desigualdades, e o mundo ideal, que seria um mundo onde todos deveriam, né, ter acesso a bens e serviços, independente de desprender, né, uma questão aí de valor monetária, né, de preço. Então, por que, né? A pergunta que eu te faço, por que alguns produtos, a grande maioria tem acesso, e isso quer dizer, né, nem todos têm acesso a esse tipo de serviço. Existem algumas regiões que ainda não têm eletricidade, não tem internet, e aí, no caso, essas pessoas, elas estão distantes de um mundo civilizado, assim podemos dizer, né? Então, quem define, né, esse acesso? O preço ou o valor? A todas as questões de bem e serviço. E aí tem a questão também da primeira vacina, né? A primeira vacina, ela foi descoberta, ver aqui, em 1798, por Edward Jenner, era um médico inglês, e ele descobriu a vacina contra a varíola, né? E aí, hoje, né, na descoberta aí científica de muitas outras vacinas que facilitam, no caso, a nossa longevidade, né, para que alcancemos, né, uma qualidade de vida sem que doenças venham invadir o nosso organismo. Então, vacinas foram criadas também para facilitar a nossa qualidade de vida, né? Além da eletricidade, do telefone, né? Na questão de descobertas tecnológicas, as descobertas científicas também contribuem para que pessoas possam ter acesso a esses bens, serviços e produtos, né? Aí no caso, o primeiro caso de varíola aconteceu porque as pessoas se contaminaram quando ordenhavam vacas, né, em contato com secreções contaminadas. E aí os sintomas, febre, dor no corpo, dificuldade para respirar, erupções na pele e cicatrizes que permaneciam, né, cicatrizes que deixavam a pessoa deformada, e aí até o ponto que se chegasse ao óbito. Então, quando nós podemos falar aqui, né, sobre questões de valor, sobre preço, o que você define como preço e valor, né, para você? Isso, no caso, é uma provocação, né, que você possa refletir sobre isso, né? Quem define aonde nós devemos acessar, onde nós devemos morar, que tipo de roupa nós devemos vestir, com que tipo de pessoas nós devemos nos relacionar, né? O espaço geográfico que nós devemos ocupar, né? Que você possa refletir, né, quanto a isso. E aí a questão que eu quero te dizer, quando nós buscamos as Sagradas Escrituras, o que ela nos diz quanto o que é, né, a questão do preço e do valor, que você possa refletir sobre esse trecho das Sagradas Escrituras, que diz o seguinte, no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, de 18 a 21, a tradução é a Nova Linguagem de Hoje. Então diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados? Esse preço não foi uma coisa que perde, né, o seu valor como ouro e prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, né, que era como um cordeiro sem defeito,
nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus e o que ressuscitou e deu glória a Jesus Cristo. Que você possa parar, pensar e refletir, né? Qual é o propósito da sua vida? Afinal de contas, nós valorizamos, né, ou nós precificamos coisas que perdem ao longo do tempo o seu valor, né? Que você possa valorizar a pessoa que está ao seu lado, que você possa amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, e não venhamos a desejar menos do que nós queremos para nós. E que essa desigualdade, essa segregação social, né, que essa diferença de classes por conta de valor, por conta de preço que nos define como seres humanos, você é aquilo que você tem, caia por terra, né? E que você possa sempre parar, pensar e refletir. E eu paro por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo.